Ei, galera bonita, interessada em som, nossos queridos amigos aí da audiência, estamos aqui mais uma vez, né, para dar prosseguimento às nossas aulas e espero que você esteja gostando. Já de antemão, eu peço a você que se inscreva no canal, dê o seu like, faça comentários, faça perguntas, porque quem não pergunta nada é porque não entendeu nada. E hoje a gente vai entrar na parte 2 de frequência, que é uma parte muito importante. Eu acredito que vai ser muito esclarecedor para você e pode, talvez, clarear a sua mente para uma série de coisas, uma série de perguntas que eu acho que você tem. Mas eu acho que você nem sabe formular as perguntas porque você não tem essas ferramentas que eu vou te dar. Então, a primeira delas é o seguinte: frequência é uma coisa só para todos os instrumentos, para todas as vozes, para todos os tons, não. As frequências variam conforme a entonação, as frequências variam conforme a nota musical, variam conforme uma série de fatores, tá? Mas eu queria falar sobre harmonização, harmonia, harmônico, tá? Quando você fala de harmonia, eu gostaria de já deixar bem claro que não tem nada a ver com harmonia de música. Quem estuda escala, cromática, as escalas de música, harmonias, harmonização de músicas, arranjo, essa harmonia, esses harmônicos que nós vamos tratar aqui hoje tem nada a ver com isso. Nós estamos falando de harmonização de frequências, tá? Harmonia de frequências. Então, veja bem, o que seria harmonizar frequências? É? Primeiro, é interessante fazer o vínculo sobre harmonia. O que é harmonizar? Harmonizar é deixar tudo equilibrado, em concordância, fazendo o mesmo trabalho na mesma direção. Isso é harmonia. Então, quando a gente fala de harmonia, harmonizar em áudio, está falando, nós vamos destrinchar a alma disso, o máximo que a gente puder aqui. Nós estamos falando de harmônicos harmonização entre frequências. Toda frequência central, fundamental, tonal, por exemplo, a nota Lá. A nota Lá é a nota referência universal para afinação de instrumentos. Todo mundo que é músico conhece um instrumentinho chamado diapasão. O diapasão é um pedaço de metal cortado em Y, parecendo uma forquilha, que ressona. Tem uma frequência de ressonância precisa em 440 Hz, que dá exatamente a fundamental da nota Lá. Ok? Mas todo instrumento tem som de diapasão? Não. Ele pode ser afinado pelo diapasão, o violão pode ser afinado pelo diapasão, contrabaixo pode ser afinado pelo diapasão, os pianos podem ser afinados pelo diapasão, violino, instrumentos de corda, alguns instrumentos de sopro podem ser afinados pelo diapasão. Pode-se corrigir alguma semitonação pelo diapasão, né? Agora, o que você já se perguntou o que dá personalidade ao instrumento? O que faz o instrumento ter aquela personalidade, ter aquele timbre? Coloque essa palavra na sua mente. Timbre. O que faz a flauta ter o timbre diferente do clarinete, que faz o clarinete ter o timbre diferente da guitarra, sendo que, hipoteticamente, vamos dizer que todos eles estão tocando a mesma nota. O que faz a diferença timbral entre
entre uma flauta, entre uma guitarra, entre um piano, né? Existe uma diferença, o som, existe uma diferença inclusive entre as vozes, né? Você coloca um homem ou uma mulher cantando a mesma música no mesmo naipe, ou seja, os dois estão fazendo uníssono, um som só, sem divisão de vozes, sem divisão de naipe, os dois soprano, fazendo a mesma nota, e você vê características nitidamente diferentes entre os sons. Isso quer dizer que tem alguma coisa a mais do que a nota fundamental. Isso é claro, né? Mas o que é isso? E isso nos interessa profundamente, né? É, você pensar que existe uma diferença timbral entre uma coisa e outra é uma coisa muito fascinante. Em rádio, que também mexe com frequências, quando a gente está fabricando ou ajustando o transmissor de rádio, você quer suprimir do espectro de radiação daquele equipamento todos os harmônicos. Você quer simplesmente que a potência toda de transmissão esteja concentrada na frequência fundamental do canal de transmissão. Mas em áudio isso não é bem assim, ok? Porque você tem um fenômeno chamado de harmônico. Harmônicos são as frequências harmonizadas entre si, normalmente múltiplas ou submúltiplas da frequência fundamental. Então, qual seria a primeira harmônica de 440 Hz? Seria 880 Hz. E qual seria o primeiro submúltiplo de 440 Hz? 220 Hz. Ok? Então você tem múltiplos para baixo, múltiplos para cima, que são chamados de harmônicos ou subarmônicos. Ok? Tá dando para entender, gente? Aliás, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: a composição dessas frequências é que dá personalidade ao som do instrumento ou da voz. A combinação dessas harmônicas, seja lá qual for a nota emitida, seja lá ré, mi, si, não faz diferença. Todas elas, ao serem emitidas por determinado instrumento, vão ter em conjunto, num equilíbrio harmônico para aquele instrumento. Não necessariamente assim, a segunda harmônica é maior do que a terceira, que é maior do que a quarta, e assim vai decaindo a amplitude. Não necessariamente. Tem instrumentos que os harmônicos mais fortes são os terceiros e quartos, o segundo nem aparece. Né? O conjunto dessas dobras harmônicas entre as frequências é que faz o timbre. Ok? Então, timbre é um grupo, é um time de frequências trabalhando juntas. Todas elas harmonizadas, elas não vão fazer uma nota diferente, mas elas vão enriquecer o espectro de áudio que aquele instrumento ou aquela voz produzem. Vão enriquecer e vão dar personalidade. A forma, por exemplo, como o piano percute a corda, que é um martelo de feltro, produz em si um som tonal puro, quase livre de harmônicos, mas existem os harmônicos ali que fazem a característica do piano, que eles são marteladinho. Isso eu estou levando em conta a emissão de uma nota. Quando é várias, quando é um instrumento polifônico, que várias notas juntas formam um acorde, né? Um acorde é o quê? O conjunto de notas que fazem a harmonia entre si, produzem
uma nota e as suas outras notas do campo harmônico. Já a guitarra é um instrumento polifônico, violão é um instrumento polifônico, piano é um instrumento polifônico. Tá? O contrabaixo tocado como guitarra também vira um instrumento polifônico. Agora a flauta não é polifônica. Um saxofone não é polifônico. A maioria dos instrumentos, os instrumentos de sopro em geral não são polifônicos. O único instrumento de sopro que é mais ou menos polifônico, se quiser ser polifônico, consegue, é a gaita. Ok? Então, mesmo que seja gaita de boca, gaita de fole, né? Sanfona, acordeon, bandoneon, são gaitas. São instrumentos de sopro, podem ser polifônicos. Ok? E tem instrumentos que não são polifônicos, emitem uma nota só de cada vez. Ok. A personalidade desses instrumentos envolve a harmonização entre frequências múltiplas entre si. Não chocam uma com a outra. Ok? Isso dá personalidade ao instrumento. Fala, mas vem cá. Eu vou ter que saber disso tudo o tempo inteiro? Olha, para ser sincero, quanto mais você se aprofundar, melhor. Eu, os alunos que eu estou dando curso atualmente, eu dei um livro para ler chamado Som e o Sentido, do José Miguel Snick, que conta muita coisa sobre a história da música e tem boas gravações juntas com o livro, que dá uma ideia mais aprofundada disso tudo. É importante ler o livro Som e o Sentido, não esqueça. Zé Miguel Snick, tem para comprar na Amazon, tem várias livrarias virtuais, tem esse livro aí para comprar. Agora, o que acontece? Tem um detalhe. O ouvido humano consegue equilibrar esses sons, por quê? Porque eles foram fabricados através da referência do ouvido. Então, o fabricante de flauta não tem um microfone lá e um amplificador que faz ele corrigir isso, não. Talvez tenha atualmente algumas coisas que fazem com que a flauta seja puríssima, o som seja muito puro, tem alguma tecnologia envolvida hoje. Mas a concepção lá atrás desses instrumentos, muitos deles milenares, né? A referência era o ouvido. Então ela continua sendo o ouvido. Para você que quer ser técnico, é muito importante ouvir um instrumento ao ouvido nu. A pessoa tocando o instrumento numa sala de câmara, a pessoa tocando o instrumento num ambiente fechado, num ambiente aberto, para que a sua biblioteca auditiva seja mais completa. Se você não tem acesso, é bom ouvir boas gravações, gravações de orquestras, gravações de estúdio, de bandas, que realmente valem a pena, certo? Você escutar boas gravações. Eu estou aqui devendo essa biblioteca para os irmãos, mas eu vou colocar uma biblioteca com boas sugestões de gravação, para você ter uma biblioteca mais completa, de onde você possa tirar essas referências. Você vai amplificar uma voz, é importante você escutar aquela pessoa conversando com você, escutar as características da voz. Se é uma locução, é bom você pedir a pessoa para ler o texto, porque ela, na hora que ela vai ler o texto, ela vai colocar uma impostação, uma entonação mais séria, ou mais alegre, ou mais rápida. Ela vai colocar uma intenção junto com a voz. Então você vai escutar aquilo ali e o seu trabalho é fazer com que o microfone, a mesa, todo o aparato técnico que você tem, trabalhe para reproduzir aquela voz como o seu ouvido ouve de modo nu, direto. Ok? Então, timbre é uma mistura de frequências. Eu vou dar uns exemplos aqui. Separei umas imagens. Quero ver se eu coloco aqui o. Vamos ver. Eu tenho uma imagem aqui interessantíssima.
que é uma definição do que é timbre, cinco partes do que seria um timbre, né? Então, vou colocar para você aqui. É bom você decorar, desculpe, decorar isso aí. Olha lá. Timbre é o resultado dos seguintes elementos: a onda senoidal, que é a frequência pura, tá? Tonal, pura. O número de harmônicos que aquele instrumento ou aquela voz tem. A distribuição desses harmônicos no espectro, tá? A intensidade de cada harmônico, qual que está mais alto, qual que é mais baixo, e a duração de cada harmônico. Tem harmônico que desaparece no meio da execução, ou em outra nota ele já não aparece, vai aparecer em determinadas notas. Então, esses 5 elementos, ó, onda senoidal, número de harmônicos, distribuição dos harmônicos, intensidade e duração de cada harmônico, fazem o que a gente chama de timbre, ok? Então, eu vou mostrar agora uma outra imagem para vocês, que é a forma de no espectro, né? Aí, na hora que você vai ver no espectro, no espectrômetro, né? No analisador de espectro, você vai ver como que essas ondas se distribuem no, no espectro, né? No analisador de espectro. Colocando aqui a imagem para você ver. Vamos lá? Tá aí, ó. O que esse gráfico significa? Na vertical aí é amplitude, é altura, tá? Na horizontal são as frequências. Então, você dá uma olhada aí, você está vendo aí que... Vou até tentar dar um zoom aqui para ficar mais fácil a leitura aí. Espera aí. Tentando colocar o zoom aqui. Pronto. Vamos dar um zoom. Olha lá. Então você vê aí que a frequência central aí está exatamente na nota lá, 440, está próximo de 500. É a mais alta aí. Ela está em menos 40 aí, tá? Menos 40. O segundo harmônico está um pouco abaixo, é a esquerda. E assim, cada barra dessa representa um harmônico que é emitido em conjunto com a frequência fundamental, né? São emitidos em conjunto, dando personalidade ao instrumento. Então, se você quer entender, às vezes, por que o microfone não está captando igual o seu ouvido, você tem que imaginar que o microfone não está sendo capaz de entender toda esta riqueza aqui de frequências. Talvez ele esteja pegando mais alguns harmônicos, desequilibrando esta curva. O que fazer? Então aí que entra a mesa de som, aí que entra os equalizadores, aí que entra a especialização do microfone. Qual microfone que eu vou colocar ali para amplificar aquele tipo de coisa? Ali o cardioide resolve? Ou o cardioide abre demais e pega os harmônicos que estão oscilando nas laterais? Ou ali caberia um microfone direcional que daria preferência ao gráfico conforme o som que o ouvido, de modo nu, ouviria. Certo? A referência sempre é o ouvido. Você tem que escutar, chegar perto de uma flauta transversal e ser capaz de escutar o som dela, memorizá-la e chegar lá na mesa e fazer as correções necessárias para que aquele microfone consiga captar aquele som. Por isso que nas primeiras aulas eu falei e repito, você tem que fazer uma liçãozinha de casa, né? Que é o quê? Decorar as 5 regiões. Grave, médio, médio agudo, agudo.
mais ou menos o grupo de frequências que está em cada um dessas 5 regiões, para você chegar na mesa, olhar os controles, não ficar ali amedrontado com aquele monte de botão e falar assim, não, isso aqui está sobrando aqui, está sobrando isso. Você já vai lá na sintonia paramétrica e tira aquele médio fundamental, aquele médio grave, que não está presente na flauta, mas que o microfone está enxergando na forma do sopro, na forma do atrito da boca do flautista com a entrada de ar da flauta, com o bocal, né, da flauta. Então, você tem que ser capaz de analisar essas coisas para poder pegar um som. E uma dica lá vai: quanto menos ganho no microfone, mais centralizado, mais míope, mais focal será a visão do microfone. Mas ele vai ignorar as laterais, mas ele vai ignorar o ambiente. Menos ganho possível, claro, né? Quanto mais direcional o microfone, mais ele vai ignorar os outros ambientes, os outros instrumentos que estão próximos, as outras vozes, e vai amplificar somente o foco onde o som é emitido. Tá? Então, aí também vale entender por que tem microfone que custa 100 conto e tem microfone que custa 10 mil reais. Alguma coisa tem que ter, né? Não é só valor agregado, boniteza, gabinete, o material de construção, a forma, se é condensador, se precisa de phantom power, se ele já é pré-amplificado dentro dele, qual é a forma de pré-amplificação, quais os componentes envolvidos ali. Isso tudo varia muito no preço do microfone. E isso é assunto para a próxima aula. O que eu quero deixar claro é que uma escolha bem feita do microfone a ser utilizado conforme o instrumento ou a voz. Uma boa relação sinal-ruído, ou seja, ganho o mais baixo possível para aquela voz. Um ajuste bom de compressão, né? Se possível, um gate discreto para evitar sopros involuntários e outras coisas. E a equalização, que é a correção feita na visão do microfone, o óculos que você vai colocar na frente do microfone para ele enxergar o som que o ouvido ouviria, é que vão fazer a boa captação do sinal. Então, se você não sabe, nunca fez, comece a ouvir boas gravações para você ter boas referências desses instrumentos gravados, da realidade dos seus instrumentos. Tá? Então, aqui agora eu tenho aqui, por exemplo, um gráfico, vou colocar para vocês. É, é um gráfico que tenta ilustrar quanto mais aguda a frequência, quanto mais agudo, menor é o tamanho de onda, menor é o período. E vocês vão entender por que eu preciso falar isso. Olha aí. Comprimento de onda da parte de cima é uma frequência mais baixa do que a forma senoidal da parte de baixo. Muito embora a amplitude seja a mesma. Então, enquanto há um período grande na parte de cima, está escrito aí comprimento de onda entre uma seta e outra, que é uma crista até o meio da crista até o outro meio da crista, né? Pico, com uma ida até o fundo e voltando. Na parte de baixo ocorrem 4. Então, que pode-se dizer que a frequência de baixo é 4 vezes maior do que a de cima. Então, ela é 4 vezes mais aguda. A de cima é uma frequência grave, a de baixo é uma frequência aguda. Como elas estão geometricamente definidas, pode-se dizer que a de baixo é a quarta harmônica da de cima. Se você dividir direitinho o espaço aí, você vai ver que cabe 4 vezes a onda de cima, a onda de baixo na primeiro ciclo da onda de cima. Essa combinação é a combinação harmônica.
facilmente qualquer instrumento desses aí polifônicos fazem isso tranquilamente, né, sem muito alarde, né? Fazer isso aí, acontece isso aí na emissão de som deles de uma forma 100% tranquila. Muito bem. O timbre é a personalidade do instrumento, já foi falado isso. Mas o que acontece? Por exemplo, a bateria. Um tambor da bateria ouvido ao ouvido nu, ele tem um som relativamente alto, porque é um instrumento acústico, tem o som tonal e tem o atrito da baqueta com o tambor. Mas na hora que você microfona, lá na hora da microfonação, você pode até ouvir o som fundamental, mas você vai ouvir um som desequilibrado, porque os harmônicos são muitos, né? Você tem muitos harmônicos acontecendo ao mesmo tempo. E quando isso acontece, você precisa ir lá nos botões de equalização da mesa e equalizá-los, equacionar, suavizar, equilibrar, harmonizar esses harmônicos de frequência, de maneira a ouvir um som tonal, bonito, limpo, equilibrado, inclusive o atrito com o som tonal que surge após o atrito, sem a ressonância do tambor, né? Principalmente no rock, principalmente no pop, principalmente nas músicas, nos worship da vida, em tudo. Por quê? Porque essa é a linguagem, ok? Essa é a linguagem dessas músicas. O que não acontece no jazz. O jazz, ele aproveita o som, inclusive da ambiência da bateria. Aquele som com as ressonâncias do tambor, aquilo, se você tirar aquilo do jazz, perdeu a graça da bateria do jazz. Você vai entender, né? Então, inclusive, as baterias são porosas, as peles são porosas, os instrumentos são afinados de maneira a dar ressonância mesmo, inclusive a caixa. E o bumbo, como ele é utilizado só nos acentos, só nas acentuações, né? A pessoa está lá, né? Ele não segue por exemplo, de um ritmo comum. Então, esse bumbo não tem tanta ênfase como no rock, como no pop. Ele está lá presente só nas acentuações. E muitas das acentuações são feitas pela caixa. Basta olhar as orquestras de Buddy Rich, é, é, Art Blakey e The Jazz Messengers. Tem tantas, né? Eu estou aqui tentando lembrar aí o pessoal do bebop. É muita gente, né? Cole Portman. Então, você vai ouvir essas gravações, você vai ver que muitas vezes é a caixa que faz a acentuação junto com o naipe de metais. E essas gravações têm que ter ambiência e tem que ter equilíbrio diferentes. A imagem sonora é diferente, é mais um complexo gravado em estéreo, em LR, do que cada instrumento gravado ou amplificado de maneira única, como é no caso do rock, do pop, do worship, né? Das outras músicas, onde a bateria tem que ser limpa, tonal, e o bumbo tem um papel preponderante junto com o contrabaixo, sincado para dar swing, para dar o gig, né? Da banda. Bom, enfim, colocadas essas coisas, eu vou colocar aqui uma tabelinha ilustrativa das frequências da guitarra ou do violão. Olha só, a corda, o misão, que é a sexta corda, o mi, né? É a corda mais grave, ressona em 82 Hz. Isso é fundamental. Claro que tem uma série de harmônicos, tá? O lá em 110, o ré em 146, o sol
em 196, o Si em 247 e o Mizinho, oitava acima, 330. Oitava acima, 2 oitavas acima, tá? Você tá vendo lá, 330, daria 328. Se você multiplicar a primeira corda por 4. Então você tem a mesma nota E embaixo aguda e ela em cima grave com frequências completamente diferentes, mas são o que? Submúltiplas, múltiplas, diretas. Multiplica 82 por 4, você vai chegar aqui, né? 8, 16, 24, 32, mais 2 de cada, você vai chegar em 330 Hz. Exatamente 330 Hz é 82 dividido por 4, ou seja, eu estou na quarta harmônica da mesma nota, nota Mi. Tá? Isso acontece em vários instrumentos ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo, você tem a nota fundamental e os seus harmônicos sendo reproduzidos. É igual a nota lá, 110. O diapasão é 440. Não é isso? Então, 110, eu estou na quarta submúltipla. Para trás, submúltipla do diapasão, 110. 110 vezes 4, 440. Então, 110 Hz é lá também, só que é mais grave. Vocês estão me acompanhando? Tá dando para entender? O que faz os instrumentos terem essa personalidade, que é o conjunto da frequência fundamental mais seus harmônicos? Olha essa outra aqui, ó. Nós falamos dele agora, o diapasão, ó. Onda senoidal pura, sem nenhuma super ou sobremodulação. A flauta, ela dá os 440 Hz, mas olha lá os harmônicos. 3 harmônicos juntos lá em cima nas cristas da onda. Olha o violino reproduzindo a mesma nota. A nota fundamental não está presente. Ela está subentendida nas cristas negativas. Você tem quatro harmônicos trabalhando o tempo inteiro em cima da nota do violino. A voz você tem lá a marcação da frequência fundamental que a pessoa está cantando, o segundo harmônico, que é um pouquinho menor do que o maior, e as várias outras harmônicas fazendo a modulação da mesma voz. Aqui está incluso a emissão de ar, aqui está incluso as cordas vocais vibrando ao mesmo tempo, se é homem, se é mulher. Tá dando para dar uma entendida? Como é que mistura as frequências? Como é que você tem que sintonizar na mesa? Como é que o ambiente tem que estar sintonizado? Tá dando para você ter uma ideia? Então, olha lá, clarineta, mesma coisa, tá vendo? Então, você tem essas várias coisas aí que você tem que perceber. O seu ouvido tem que ser capaz de perceber o timbre lá, você com a noção das frequências e das 5 regiões de frequência, das 5 regiões, chegar a olhar para os botões da mesa e falar assim, olha, isso aqui tá meio estranho, tá sobrando, tá gordo demais esse som. É uma flauta? Não, tá muito gordo. A voz da pessoa, nossa voz da pessoa tá muito anasalada. Tá parecendo que ela tá vendendo pamonha, né? Ou senão, bom, a voz feminina, mas tá com um grave sobrando, a pessoa fala PBT e fica buf, buf, quer dizer, tá sobrando grave, não tem grave lá. Mas tem que tirar para deixar o resultado o mais próximo possível daquilo que o ouvido, de modo nu, sem amplificação, ouviria.
essa percepção de tirar o som como ele é. A pessoa tem um drive na voz, vai ter que ir para o ar com drive. A pessoa está afônica, você pode até dar uma ajudinha, mas a essência da voz tem que ser a voz da pessoa. Não adianta fabricar a voz lá na frente, porque isso não funciona. Isso vai te dar problema, vai facilitar feedbacks, vai facilitar a realimentação acústica nos retornos, vai facilitar o que a gente chama de microfonia, né? Então, vai complicar a sua vida, vai misturar timbre de frequências que não estão em fase, vão misturar com o da guitarra, vai misturar, virar um bololô danado. E para sair disso, depois que isso começa, tem que ser cabeça fria e colocar o som da verdade, as cartas na mesa, do jeito que é. Então, timbre é combinação de frequências harmônicas. Estão harmonizadas entre si, não mudam a nota, mas mudam a personalidade e a forma da emissão do som. Ok? Finalizo por aqui. Beijo grande. Fica com Deus.